Ao vivo lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Um bom início de semana para todos nós. Com a notícia aí que estão querendo baixar a velocidade em todas as cidades brasileiras. Agora dá 30 por hora, não dá nem para engatar a terceira no carro, né? 30 por hora. O negócio é tirar da São rua. Paulo manda, Hã? São Paulo manda 40, né? Mostra para 30, imagina o que acontece. Não, vai aumentar consumo de combustível, vai aumentar congestionamento. Não é isso que resolve acidente. O que resolve acidente é tirar, vou falar logo o português bem claro, neguinho que não sabe dirigir da rua, entendeu? Que tá cheio, é o que mais tem. Não dá seta, entra na contramão, fecha motociclista doido que vem em velocidade. É tudo irresponsável. Tem que tirar essa gente da rua. Quem tira? Ninguém. Baixa para 30 a velocidade. Meu Deus, cara. Quem não tem cão, caça com gato. Os inocentes pagam pelos culpados. Vamos lá, Silmar. O que temos para segunda-feira, para começar o dia? Davi, hoje é feriado nos Estados Unidos, é dia do trabalho deles, né? Diferente do resto do mundo. Mas aqui é 1º de maio, os americanos é a primeira segunda-feira de setembro. Labor's Day, dia do trabalho, feriadão por lá. Bolsas não funcionam, nem bolsas de valores, nem bolsas de commodities agrícolas, nem Chicago, nem Nova York, nada. Os mercados internacionais ficam um pouco sem referência, e aqui no Brasil não é muito diferente. Tanto aqui o que está funcionando é o mercado financeiro brasileiro, também muito dependente dos mercados americanos, poucos negócios nessa segunda-feira, poucas oscilações nas cotações também. Caso do câmbio aqui, o dólar com leve alta de 0,1% nesse momento, R$ 5,42 a cotação da moeda americana. Mercado de ações com índice Bovespa também com alta de 0,1% a 141.600 quebrados, em termos de pontos nesse momento. Os mercados internacionais que funcionam são os mercados de Londres, petróleo em Londres, que é o tipo Brent, que é também referência para o mercado internacional, estava operando com alta agora há pouco, 1,2% a $68,20 o barril, refletindo a volta dos ataques mútuos lá entre Rússia e Ucrânia, paz por lá está muito longe do radar, então isso tudo mexe com o mercado de petróleo, porque a Rússia é importante exportadora, portanto sempre tem consequências para o mercado do combustível, essas escaramuças na guerra entre Ucrânia e Rússia. Nos mercados de commodities aqui no Brasil, que está funcionando, boi gordo no mercado funciona B3, leve alta de 0,1% nesse momento, R$ 323 arroba, contrato de outubro na B3. Milho na B3 estava também operando com leve alta, 0,1%, $65,50 o contrato de barris de outubro, de setembro, melhor dizendo. Saco de 60 quilos, R$ 69,50 o contrato de novembro. Ou seja, poucas oscilações também, justamente pela falta de referências da Bolsa de Chicago nesta segunda-feira. Na sexta-feira, só para ter aqui um reminder, aqui, uma lembrança aqui, bolsas fecharam com predominância de alta, Bolsa de Chicago, principalmente, com grãos em alta, altas moderadas, e o café também havia subido na Bolsa de Nova York na sexta-feira. Hoje, portanto, repetindo, feriado nos Estados Unidos, não tem cotações das bolsas de valores nem de commodities. Tavinho? Vamos lá então para outros assuntos. A projeção do mercado financeiro para a inflação recuou pela 14ª semana consecutiva. As informações são do Boletim Focus, divulgado hoje. A estimativa para a inflação recuou de 4,86% para 4,85%. A mediana para o câmbio em 2025 também apresentou queda, saindo de R$ 5,59 para R$ 5,56. Em contrapartida, a projeção do PIB, Produto Interno Bruto, subiu de 2,18% para 2,19%. Já a taxa básica de juros, a Selic, se manteve em 15% neste ano, pela 10ª semana seguida. O que não mexe, o que não muda é a taxa de juros, né? O juro nas alturas, hein, Silmar? Também poucas alterações aqui no Boletim Focus. O dado positivo é que o mercado continua acreditando aqui numa inflação menor.
um conjunto de fatores, inclusive a questão do tarifaço, lá que dá uma emperrada também na economia e alguns setores importantes que influem na inflação. Então, nova queda aqui na expectativa de inflação, agora para 4,85%. Lembrando que o teto da meta do Banco Central é 4,50%, está se aproximando. Saímos lá de 5,30 lá para 4,85. Está de bom tamanho essa expectativa aqui, portanto, é uma convergência em relação à meta do Banco Central, pelo menos ao teto da meta. Né? A inflação alta ainda, mas com recuo praticamente em termos de expectativa, todas as semanas aqui no Boletim Focus. PIB teve aqui uma pequena melhora, nada muito significativa, apenas um ajuste aqui de expectativa, tanto no PIB para esse ano como para o ano que vem, 2,19%, abaixo do que o governo tem esperado, mas é a expectativa do mercado, não tem mexido muito nesse sentido, a expectativa. No caso da taxa de juros, nenhuma mudança, alguma especulação no mercado de que com a inflação caindo, o Banco Central poderia antecipar a redução da taxa de juros lá para o final do ano, mas não é isso que está no radar, pelo menos por enquanto. A partir de declarações do próprio presidente do Banco Central, e o próprio mercado não está acreditando em redução de taxa de juros este ano. Talvez lá pela metade do ano que vem, se tudo correr conforme as projeções do mercado, com inflação caindo, continuando caindo, consolidando a queda de uma forma que não permita nenhum sinal de recidiva aqui pela frente. Tanto esse é o retrato dos mercados na avaliação dos analistas do próprio mercado nesta segunda-feira, Tavinho. Bom, então vamos lá para o tarifaço e a reciprocidade. Porque a Frente Parlamentar da Agropecuária defendeu cautela na aplicação imediata da Lei de Reciprocidade após o governo federal ter dado início aos procedimentos previstos na legislação em resposta ao tarifaço norte-americano. A bancada do agro no Congresso lembrou que começa no próximo dia 3 de setembro, em Washington, capital dos Estados Unidos, a etapa de defesa oral de diversas entidades e representantes do setor produtivo brasileiro, no processo formal conduzido pelo escritório do representante de comércio norte-americano. Para a FPA, essa é uma agenda estratégica para buscar a reversão das barreiras comerciais, e a avaliação prematura de contramedidas pode enviar sinalizações equivocadas e comprometer as negociações. A frente destaca a lei como instrumento legítimo de defesa econômica, mas reforça que a utilização precisa respeitar o devido processo e o momento estratégico. O presidente da CNI, Ricardo Alban, lidera uma comitiva que está em Washington nesta semana para reuniões bilaterais em defesa do setor produtivo e defendeu que a negociação deve ser mantida para a reversão dos efeitos das sobretaxas. É muito delicado que nós possamos ter qualquer vontade ou qualquer determinação de aplicar a lei da reciprocidade. Até entendo que possa ser sendo apreciada pela CACECT, mas o que eu faço, nosso apelo aqui, é que exista muita parcimônia, muito equilíbrio, para que ela não seja utilizada. Não vai ser um pouco mais ou um pouco menos, e obviamente temos momentos tensos na política, na geopolítica, soberania também tem a ver com o bem-estar de todos, com o bem-estar da sociedade, com o bem-estar do setor produtivo. Isso não significa de modo nenhum perder a soberania, mas não vamos perder a razão. O Secafé, Conselho dos Exportadores de Café, também se manifestou em preocupação quanto ao início do processo, afirmando que a atitude é prematura e pode ter efeito contrário ao desejado pelo governo brasileiro, abrindo a possibilidade de uma tréplica, uma nova retaliação do governo norte-americano. Entre os dias 1 e 25 de agosto, o Brasil exportou aos Estados Unidos 193,9 mil sacas de café, 46,6% a menos do volume exportado no mesmo período de 2024. Durante entrevista ao Canal Livre da Band, o ministro da Fazenda também falou sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Fernando Haddad disse que a lei de reciprocidade brasileira pode ser usada contra os Estados Unidos, mas reforçou o desejo de dialogar com Donald Trump para chegar a um acordo sobre os valores dos impostos. A lei prevê a instalação de uma comissão que vai justamente observar o que convém ao Brasil fazer. Quais são os instrumentos que nós temos à nossa disposição? Qual é a conveniência e até a oportunidade de fazê-lo agora? Para o Brasil, assim, o presidente Lula falou essa semana, assim, com frequência até, nós queremos o diálogo com os Estados Unidos.
São países amigos há 200 anos. E por que não aconteceu esse diálogo? Não aconteceu o diálogo porque não houve, da parte dos Estados Unidos, nenhuma manifestação de vontade. Por que não aconteceu o diálogo? Porque ninguém procurou o diálogo. Eu vi uma história interessante hoje sobre uma banda inglesa. Era um quiz lá, para o pessoal tentar adivinhar quem era a banda. E a dica que o apresentador de rádio deu é o seguinte: olha, o vocalista da banda, ele financiou um filme uma vez, né? Lá na década de 60. E aí perguntaram para ele, por que é que você financiou o filme? E ele respondeu, porque eu quero assistir o filme. Então aí é o seguinte, só vai ter diálogo se procurar o diálogo. Agora, deixando a brincadeira de lado e falando sério, eu acho que o Brasil só tem a perder se aplicar a lei da reciprocidade. Eu acho que o negócio, eu ainda bato na tecla que é conversar. Paciência, canja de galinha, repouso. Nunca fizeram mal para ninguém. Tratar as coisas a ferro e fogo, entendeu? Na ponta da faca, no risca-faca, eu acho que não funciona. Mas então, vai ter diálogo quando procurar fazer o diálogo. Porque eu financei o filme porque eu quero assistir o filme. Mais ou menos isso. Pois é, Davi. Bom, a ideia do governo brasileiro é marcar posição, né? Não dá para deixar barato também, de um 0 a 0. Marcar posição. A lei permite a imposição de uma reciprocidade, mas o governo está sendo bastante cauteloso nesse sentido. Ou seja, está mandando fazer um estudo primeiro para depois ver se aplica e como é que aplica a chamada lei da reciprocidade, que significa impor tarifas similares em produtos que entram aqui provindos dos Estados Unidos. Ou seja, estão tarifando lá, dá para tarifar aqui, faz parte do jogo. Só que todo mundo tem ouvido, inclusive o setor do próprio agronegócio aqui, acha que não é o momento de fazer isso. Esperar um pouquinho mais, porque casualmente tudo isso está coincidindo exatamente com a ida de uma comitiva de mais de 100 empresários para os Estados Unidos essa semana para tentar negociar, tentar abrir as portas. Já que o governo não conseguiu abrir as portas, algum canal de conversa com o governo americano, o empresariado vai lá para conversar com as suas contrapartes, ou seja, com os seus importadores, os empresários de lá, que têm interesses também em restabelecer a reciprocidade aqui dos negócios, né? Muita coisa que está começando a faltar no mercado americano, é café, eventualmente um pouco de carne bovina também, ou seja, todos aqueles produtos aí que foram taxados em 50%, não estão indo para lá, está fazendo falta. Então existe essa possibilidade de uma sinergia nesse sentido, que poderia permitir, por exemplo, a retomada das importações brasileiras de café, por exemplo, com uma tarifa menor, assim como foi feita com o suco de laranja, em vez de 50% é 10%. O café está em 50%, podia baixar um pouco mais. Para outros setores também é a mesma coisa. Portanto, essa é a visão do empresariado, tem suas razões, ou seja, calma aí, dá um tempo aqui, podia fazer isso depois da ida dessa comissão para ver se de repente surge algum resultado de negociações diretas com os empresários, não precisa retalhar coisíssima nenhuma. Então, essa é a posição. Mas o governo não vai retalhar nada de imediato, não tem essa pretensão, não deseja. O próprio presidente deixou claro que não é essa a intenção. É mais marcar posição. Vamos ver se está certo o governo. Eu acho que está mais certo o empresário e impedir para esperar um pouquinho mais, tá vendo? Né? Vamos ver se a gente consegue resolver. O empresariado está aí, está partindo. Vamos ver, alguma coisa se consegue. É isso aí também. Assina embaixo aí o que você falou. Bom, por hoje acho que é isso. Você segue daí com seus outros trabalhos e nós seguimos por aqui para conversar de novo amanhã no início do nosso programa. Silmar. Combinado, Otavinho. Uma boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Você também.